É curioso que mesmo eu sendo um crítico de animações, que eu tenha falado muito mais sobre animações ocidentais do que animes. Não porque eu não goste de animes ou algo parecido, mas eu nunca tive muita oportunidade para falar sobre eles. Tipo, se você tem que fazer uma entre duas escolhas, uma delas sendo algo mais longo e com muito lore, e outra que é mais curta e sem lore ou com quase nenhum lore, qual dos dois você escolheria? Ok, antes que coloquem a minha cabeça na guilhotina, eu sei que existem muitos animes que são slice of life e animações ocidentais que são muito longas e possuem um lore relativamente complexo. Mas as que se encaixam nos padrões que citei são as que são mais conhecidas pelo público geral de cada tipo de animação. Isso não quer dizer que eu não goste de analisar mídias que são mais longas. Não! Ace Attorney continua sendo uma das minhas franquias favoritas de games. Um dos motivos de Bowser's Inside Story ser tão bom é que ele é um jogo longo que explora todo o potencial de seu conceito. Rama teve histórias muito boas, e My Little Pony foi memorável pelo que foi. Mas fazer análise sobre essas mídias mais longas requer mais trabalho e esforço. E como eu nunca quis deixar minhas análises mal feitas, eu meio que dava uma preferência para séries mais curtas. Só que com tudo isso dito, hoje eu vou resenhar o anime Yu Shouyan, também popularmente conhecido como Fabulous Beasts. Este anime sendo uma adaptação animada do mangá de mesmo nome, criado por... sim, esta pessoa. Eu conheci esse anime meio que do nada, tipo, realmente do nada. O YouTube me recomendou um episódio e como eu não tinha nada de interessante para fazer, eu decidi assistir. E gostei do episódio pelo que ele foi. Então eu fiquei curioso e fiz uma pesquisa. E descobri que todos os episódios do anime estavam sendo postados no YouTube pelo estúdio que fez essa adaptação animada. Era de noite, e eu decidi assistir ao primeiro episódio antes de dormir. Só que eu só parei de assistir ao anime quando eu estava na metade da segunda temporada e percebi que eram quase 2 da madrugada. Sim, ao menos pra mim, essa é uma daquelas séries que simplesmente te prendem e te fazem querer ver cada vez mais e mais, até assistir tudo que está disponível. Mas o que exatamente me fez querer ver mais e mais sobre este anime? Bom, é isso que eu vou explicar nesta resenha. Fabulous Beasts é um anime que se passa nos tempos atuais, onde muitas das criaturas fabulosas vivem entre os humanos, não exatamente por escolha própria delas. Um dos nossos personagens principais, por exemplo, o homem-cervo Sibu Shang, foi expulso do céu e enviado em uma missão para ajudar as criaturas fabulosas que vivem na Terra, enquanto outros personagens como os irmãos Ratos, Jinzhao e Yinzhao foram expulsos do céu depois de cometerem um erro em seu trabalho e transformados em criaturas fabulosas. E alguns outros personagens sempre foram criaturas fabulosas que agora vivem nos tempos modernos. O anime dá um tempo para explicar, mesmo que aos poucos, os motivos e motivações de cada criatura fabulosa, especialmente com um dos nossos principais protagonistas, Xianlu. Nós começamos o anime sem saber muito dele, fora ele ser uma criatura mágica chamada Pichiu, que todos os humanos e criaturas querem capturar por ele ter o poder de, ao ser acariciado em algumas partes do seu corpo, a pessoa que o acariciou receber sorte e fortuna. E na primeira temporada nós apenas vemos ele e sua relação com outros yokais que vão sendo introduzidos aos poucos. E sim, a maioria das criaturas fabulosas, se não todas elas, são yokais. E um dos focos principais é a relação dele com o Sibu Shang. Mas a partir da segunda temporada, nós começamos a ter episódios que mostram o passado do personagem na época em que ele ainda era um bebê. E eu diria que é algo parecido com Steven Universo, tendo uma primeira temporada mais para explorar os personagens e mundo e introduzindo mais lore a partir da segunda temporada. Só que, diferente de Steven Universo, todos os episódios parecem ter algum ponto, seja introduzindo um novo yokai, ou mostrando alguma nova localização deste mundo. E eu amo como os yokais aqui interagem com tanta facilidade com a tecnologia do mundo moderno. Como o Tian usando um celular e procurando Wi-Fi, ou os anjos vigiando o Sibu Shang, utilizando mini-robôs que talvez possam ser yokais, isso não é explicado tão bem. E um dos meus momentos favoritos envolve os yokais usando tecnologia, que é quando nós vemos o nascimento de Tianlu e seu irmão Bishi. Apenas apreciem isso. 瞧瞧，戳，你是一只貔貅，天路是你的名字。哦，名字念出。你是一只貔貅，
辟邪是你的名字。 É muito criativo pra mim que os anjos tivessem uma tecnologia dessas naquela época e enviassem uma mensagem para criaturas mágicas quando elas nascessem. Sério, eles exploram isso tão bem que até o Ditching, que é praticamente o diabo deste universo, usa da tecnologia a seu favor. E falando na comédia, eu gosto da maior parte dela, porque muitas das coisas preguiçosas que eu não gosto em outras séries são bem feitas aqui, como as piadas de humor negro. 同事这么多年，你竟然跟我吃狗粮，还管我要钱！今时不同往日，如果你没钱，那就卖身还债吧。你想干什么？ 店内保安， E as piadas de humor grosso, que é um tipo de humor que eu quase nunca gosto, me foram engraçadas aqui pelo quão criativas elas foram. 那个，我是说，怎么不愿意吗？不是啊，你能不能上完厕所再说话呀？这你也能吃得下去？ E uma coisa que eu tenho que deixar bem claro é que mesmo o anime tendo esse art style mais fofinho e talvez infantiloide, não se deixe enganar. Os personagens, em sua maioria, não são em nada inocentes. Sibu Xiang sendo um grande exemplo disso. Você acharia que pelo design e história dele, que ele seria uma pessoa gentil que sempre iria querer ajudar as outras criaturas fabulosas. E sim, ele ajuda muitas das criaturas que vão até sua loja, só que ele é extremamente ganancioso. Tipo, sabe os irmãos que foram transformados em ratos? Bom, os dois acabaram se separando quando foram expulsos do paraíso e caíram na Terra. Um deles acaba encontrando o Sibu Xiang, que promete ajudar a encontrar seu irmão, mas apenas se ele der ambos os seus chifres de prata para ele. E vale lembrar que os chifres dos dois personagens são parte de sua identidade. E quando os dois irmãos se encontram, eles fazem um acordo e cada um dá um chifre para ele. Mas não para por aí. O Sibu Xiang oferece uma casa para eles, que é literalmente uma gaiola para hamsters. E o Tianlu também sofre um pouco nas mãos do Sibu Xiang. Considerando que o personagem já é ganancioso e o Tianlu é literalmente uma criatura que come tesouros, você pode imaginar exatamente o que acontece. Sibu Xiang tira proveito disso e faz ele ser seu guarda-costas pelo Tianlu não ter dinheiro para pagar a ele uma refeição. Mesmo que isso também seja parcialmente culpa do Tianlu, porque em vários momentos da série ele come tantos tesouros do Sibu Xiang que ele praticamente deveria dar a vida dele a este ponto. Mesmo que isso não justifique o Sibu Xiang fazer o Tianlu dormir em uma casa de cachorro e alimentar ele com comida de cachorro. E apenas com essas informações você pensaria que essa seria uma série, como eu posso dizer, barata, onde Sibu Xiang se aproveitaria de Tianlu em todo episódio. Só que por mais que isso aconteça em alguns episódios, sendo até revelado em um episódio da primeira temporada que o Tianlu não pode escapar, porque quando tenta, o Sibu Xiang manda outras criaturas irem atrás dele para o trazer de volta. Só que o que faz isso não parecer barato é que os roteiristas colocam desenvolvimento na relação dos dois personagens. De começo, os dois não se gostam tanto, mas aos poucos eles vão ficando mais amigáveis um com o outro, até parecendo serem irmãos ou interagirem como se fossem pai e filho em alguns episódios mais recentes. Claro, nada romanticamente, porque apesar do Tianlu ter milhares de anos, ele ainda age como uma criança. E o criador parece saber disso e não faz nada que possa ser considerado errado, se sabem o que eu quero dizer. Para terem uma ideia, o Tianlu não pensa em nenhum momento nos episódios mais recentes em fugir novamente da casa de Sibu Xiang, mesmo ele sendo amigo de vários dos yokais que poderiam trazê-lo de volta. E para colaborar com isso, nós temos Tony, o coelho espacial, um yokai que é apaixonado pelo Sibu Xiang. E o Sibu Xiang sabe disso e só não dá a mínima pro assunto. E caso estejam se perguntando, sim, nessa série as criaturas místicas possuem gênero. Então sim, o Tony é um personagem gay, que é algo que eu realmente não esperava que ia acontecer em um anime sobre yokais. E de começo ele age de maneira mais yandere com Sibu Xiang, mas ele vai perdendo este traço aos poucos durante a série.
Seu interesse romântico continua muito óbvio, mas tirando um episódio em que ele tenta ver o Sibuchang sem máscara, chegando ao ponto de ir na banheira em que ele está tomando banho, ele tende mais a ajudar o Sibuchang sempre que necessário e agir como um amigo para ele, ficando extremamente envergonhado quando um de seus segredos é revelado pelo Tianlu em um dos episódios. 这里有好多四不像哎，就是画风不太一样，有四不像的，还有四不像的和。等等啊，四不像，你听我解释啊，我做你的不是为了，是因为皮皮，谁把这么多吃了？ E eu acho que é isso tudo que eu posso falar sobre a série, ao menos até o momento. Agora, quando posto este vídeo, a série ainda está recebendo episódios novos, e eu poderia falar sobre todos os personagens e lore que nos foi apresentado até agora, mas eu acho que o que eu já disse já dá uma visão boa sobre a série sem dar spoilers muito pesados. Se você é um fã de yokais, cultura japonesa, e gosta de séries mais slice of life que aos poucos vão introduzindo o lore e mundo que os personagens vivem, eu recomendo muito este anime. Fazia tempo que eu não assistia algo que me deixava tão interessado e alegre. E isso é um sinal de um anime bom, ao menos na minha opinião.